Fala aí! É isso. Amanhã vai chegar o abate de Zir, o matadouro de Zir, chame do que quiser. Mas vai chegar a atividade nova. E com isso, a gente vem se preparando para esse momento. E hoje eu trago para vocês uma tier list com as melhores builds para você fazer o abate de Zir. Aquelas que eu pessoalmente joguei e destrinchei totalmente. Vou deixar mais detalhes para vocês delas. As outras, vou trazer links alternativos para vocês olharem as builds no detalhe. Então fica aqui comigo que a gente vai olhar o evento. Vamos falar um pouquinho da minha classe, a classe que eu vou jogar e da preparação que eu tenho feito para chegar a esse momento, dia 5. E também depois chegamos nessa tier list que eu montei aqui para vocês. Uma tier list curtinha, nada muito demorado, mas assim, feita com muito carinho para vocês. Mas antes disso, já dá aquela força e se inscreve no canal para continuar recebendo as notificações dos meus vídeos, que eu sei que você gosta. Dá aquela força então. Recapitulando rapidamente aqui, esse novo abate do Zir, a gente vai fazer ele, assim como a gente já faz as masmorras pesadelo, a gente vai lá no ocultista e a gente vai craftar uma Bloodforge. Vai fazer um sigilo, assim como a gente sempre fez. Não vai ter liberado todos, mas se você já tiver level 100 e se você já tiver feito a jornada da season, a jornada da temporada completa, os 7 capítulos, vai liberar para você fazer o sigilo de Tier 1. Quando você fizer o sigilo de Tier 1 e conseguir completar ele com sucesso, libera o de Tier 2. E assim você vai progredindo até chegar o sigilo de 25. Talvez a gente nem consiga fazer o de level 25. Os caras estão falando que a dificuldade vai ser absurda, que vai ser muito foda. Principalmente, eles têm frisado bastante isso, eles falam que a escala maior do 1 ao 25 vai ser na vida dos bichos. E a gente realmente viu vídeos aí, eu até fiz um vídeo comentando um pouquinho dessas novidades, a gente viu que realmente vai escalar demais a vida dos bichos. Mas a gente também tem aquele glifo novo que vai ajudar a gente a aumentar o dano e de repente conseguir compensar essa escala de HP de vida dos bichos. E a nossa grande briga, nosso grande desafio vai ser vencer o relógio. Então assim como tinha os Rifts lá no Diablo 3, a gente vai ter um reloginho e a gente tem que ganhar do relógio. A gente tem que matar os bichos mais rápido do que o relógio. E isso é importante. Tudo isso que eu tô falando pra vocês é importante pra gente considerar na tier list que eu vou montar, né? Então são todas características que eu considerei quando eu montei a tier list pra vocês. E o glifo novo é essa belezura aqui, que é as lágrimas de sangue, Tears of Blood, que vai ser um glifo fenomenal. Ele vai te dar 2%, e isso no level 1. 2% de dano aumentado e é um multiplicativo, vocês estão vendo o xizinho lá, eu sempre gosto de frisar isso. Isso é muito importante reparar, porque nos outros glifos, normalmente, nessa posição, a gente sempre tem um dano que é aditivo, e aqui ele vai ser multiplicativo, e ele vai escalar muito. Ele vai aumentar 0,1 por cada level, e ele vai até o level 200. Isso faz com que esse glifo escale dano multiplicativo para valores absurdos. E você não vai precisar pegar só um core stat, você vai pegar todos os core stats dentro daquele range desse glifo. Então, assim, esse glifo simplesmente é, assim, Deus dos glifos. É muito forte, é monstro esse glifo, todo mundo vai querer usar e a gente vai precisar usar esse glifo se a gente quiser subir para os levels mais altos do abate do Zir. E desde que anunciaram esse evento novo, eu tenho me preparado para esse momento, para o dia 5 de dezembro. Sobre a minha preparação para o abate do Zir, o que eu tenho feito bastante olha aí, gente, é testar muita arma, testar muita build, é fazer muita dungeon level 100 para fazer aquelas otimizações, entendeu? É assim, como eu tenho dito, a gente não precisa ficar imortal, a gente tem que ficar com a menor resistência possível para fazer uma dungeon level 100 sem morrer e otimizar ao máximo o seu dano e fazer esse ajuste fino, achar esse equilíbrio, esse balanço entre ataque e defesa tem sido um exercício assim custoso, e eu tenho feito bastante dungeon level 100, dungeon após dungeon, para ir fazendo esse ajuste fino nas builds e testando os builds diferentes, testando ajustes diferentes nas builds, testando itens Uber e etc. E o segundo ponto é fazer Duriel atrás de Duriel atrás de Duriel. Eu já fiz 800 Duriel para conseguir dropar todos os itens Uber e com isso você conseguir também maximizar suas builds e tirar o máximo para conseguir fazer o abate do Zir. E é basicamente isso, farmem Duriel.
E vindo finalmente para Tier List, a gente obviamente tem aqui no Tier S as duas builds mais fortes do momento, a build do Mago de Bola de Eletricidade e a build do Bárbaro, a build de rota, né, de martelada, como eu gosto de chamar. Essas duas builds com certeza vão totalmente dominar o abate do Zero, eu tenho certeza disso, porque são as duas builds que estão com os danos mais absurdos nessa season. Entre essas duas, é difícil dizer qual dessas duas vai ser mais forte pro abate do Zir, porque as duas são muito diferentes, a jogabilidade é muito diferente, elas têm pontos positivos e negativos totalmente diferentes. A bola de eletricidade tem um dano nominal, né? Os números que você vai ver, né, pulando na tela são menores, mas você vê eles em maior quantidade e você vê eles com bastante constância, então você tem basicamente aquele dano constante todo o tempo. A build da martelada, você vê valores muito altos, assim, extremamente alto, na casa dos milhões, mas você vê eles pontualmente. Então você vê muito dano baixinho e aí um pico de dano alto. Muito dano baixinho, um pico de dano alto. Então não tem a mesma consistência da bola de eletricidade. E por isso é um pouco difícil da gente conseguir imaginar como isso vai escalar com o glifo novo e como essas duas builds vão se comportar no abate do Zir. Então, nesse momento, só o que a gente pode fazer é especular. A partir de amanhã, quando realmente rolar o evento, a gente vai começar a ver como essas builds vão se comportar. Eu acho que talvez a bola de eletricidade, a build do Mago, esteja um tiquinho à frente, mas isso a gente só vai ter certeza a partir de amanhã. E, obviamente, eu estou deixando aqui embaixo para vocês, na descrição desse vídeo, o link aquelas builds que eu pessoalmente joguei. Eu tô deixando um link para os vídeos dos guias da build e também para os meus planners pessoais, tá? É a minha build pessoal. E para as outras você também vai encontrar aí um guiazinho do Max Roll para vocês acompanharem. Indo aqui para o Tier A, a gente vê o quê? Uma surpresa, gente. É, uma surpresa. O Druida aqui com uma build de garra venenosa. E essa é uma surpresa porque é uma build que nasceu tem, sei lá, uma semana. No dia seguinte que eu postei o meu vídeo de pulverizar, que eu já tinha gastado tanto tempo otimizando minha build de pulverizar, surgiu essa nova build de garra venenosa, que na verdade é os caras descobrindo uma interação entre duas skills assim, e um afixo lendário que ninguém tinha explorado ainda. E isso se mostrou totalmente potencial para fazer abate do Zir e chegar em valores de dano maiores, inclusive, do que as builds do Bárbaro de Martelo. Vou explicar para vocês rapidamente. No link aí que eu deixei na descrição, vocês vão encontrar aqui o guia do Max Roll para Poison Shred, que é essa build aí de garra venenosa. E basicamente o que descobriram é uma interação muito interessante com esse afixo aqui. É esse afixo aqui junto com aqui o Poison Creeper ou qualquer outra forma de Poison, mas principalmente o Poison Creeper. O que acontece é que os gringos eles chamam de Double Dip, que é basicamente você ter todos os multiplicadores de dano sendo contabilizado duas vezes. Contabiliza quando você aplica o Poison Creeper, quando você dá em área, você dá dano de veneno numa área muito grande, e aí você aplica e ele considera todos os multiplicativos uma vez, e aí depois, por conta desse afixo aqui, quando você dá o Shred, quando você dá a agarrada de Werewolf, né, de lobisomem, ele conta de novo. Então ele conta já um multiplicativo de 150% e ele vai procurar, você está vendo ali, ó, quando você dá o dash do Shred, ele vai procurar os inimigos que estão envenenados para causar 150% desse dano de Poison, já causar diretamente nele. Então você aplica o Poison, você aplica o veneno, eles vão estar lá com o veneno rolando, e aí na sequência você dá um dash com Shred, e nesse momento, quando você dá o Shred, ele vai contabilizar de novo todos os seus multiplicativos, e isso faz com que essa skill chegue em danos absurdos, absurdos. Eu vi cara por aí chegando a 15 bilhões. O próprio Rob, que ele gosta de levar os negócios pro extremo, ele mostrou chegando em 15 bilhões. O Bárbaro ele chegou em 1 bilhão, só para vocês terem como referência. Ele conseguiu com essa build chegar em 15 bilhões. Então por que eu não coloquei essa build aqui lá no Tier S junto com as outras duas? Te explico. Porque ela tem um setup muito grande para você ter esse multiplicativo todo. Então você tem que ter uma sequência de até 10 steps, de até 10 skills, sabe, que você tem que fazer. Dá um dash, aplica não sei o que, aplica outra skill, aplica outra. Tem uma sequência de 10 coisas para você fazer, para um setup muito gigantesco, num período de tempo muito curtinho, que você tem que aproveitar todos os buffs.
pra você conseguir dar os danos assim nessa faixa de 15 bilhões ou acima de 1 bilhão. E além disso, esse setup, ele tem um cooldown relativamente alto, porque tem várias skills que tem cooldown que você vai precisar usar, e a área é muito pequena, ou às vezes é só single target. Se eles não estiverem muito juntinhos, acaba sendo realmente só single target. Então é difícil você limpar uma dungeon usando essa garra venenosa dessa maneira. Você vai conseguir usar a garra venenosa do jeito mais normal dela, com esse double dip, sem totalmente estar dobrada com esse bug e tal, o que é relativamente ok, mas para você dar esse dano enorme, você precisa fazer realmente todo esse processo, que é custoso, é single target, e por conta disso, né, dessa dificuldade a mais de se jogar com essa build e de se tirar o máximo dela e conseguir todos esses multiplicadores, que eu coloco ela no Tier A e não no Tier S. Eu acho que se jogar em grupo, vai ser um excelente boss killer. É uma classe realmente, uma build realmente que chegou no boss, você elimina o boss com muita facilidade com essa build. Mas para limpar a dungeon inteira, eu acho que tem uma certa dificuldade versus as outras builds das outras classes. Eu tô falando do Mago e do Bárbaro. Ainda também no Tier A, a gente tem aqui o Renegado, e o Renegado tem 3 possíveis, né? Eu considero que elas têm mais ou menos o mesmo nível ali, porque elas estão abusando do mesmo bug, as 3 estão abusando do mesmo bug, mas eu acho que Facas Retorcidas nessa season, nessa temporada, ficou um pouco abaixo das outras 2, e realmente o Renegado que tá brilhando nessa season são os Renegados usando arco e flecha. E então eu tenho 2 builds, eu tenho a build de tiro rápido e a build de tiro penetrante, e a grande diferença aqui, a de tiro rápido causa mais dano single target, e o dano é muito grande single target. Quando vocês olham aí vídeos da galera dando 23 flechadas numa vez só, é tiro rápido que eles estão usando. E totalmente elimina o boss quando você está usando tiro rápido. Então, em grupo, para ajudar a matar boss, eu acho que tiro rápido é melhor. Sozinho, para jogar sozinho, tiro penetrante limpa grupos de mob um pouco mais fácil, porque é uma habilidade que pega numa área bem grande. E o tiro penetrante também está escalando bastante com esse bug da calça de Tibalt. Então, pensando aqui que muita gente vai tentar explorar isso jogando sozinho, acho que tiro penetrante seria uma escolha melhor. Mas não é tão difícil também ficar trocando de uma build para outra. Tem algumas diferenças óbvias nela, mas assim, depende do que você vai jogar mais em grupo, se você vai jogar mais sozinho. Também coloquei para vocês aí um guia do Max Roll, para vocês olharem essa build aqui. Tá em inglês, mas dá para entender alguma coisinha, mas a parte importante aqui que é pra gente entender é como funciona esse bug, né? Que bug é esse que tá rolando? E basicamente o bug tá na calça de Tibalt. Vocês estão vendo ali recurso máximo, tem de 8 a 20 recurso máximo. O que tá acontecendo é que ao invés de considerar como recurso máximo, isso está sendo jogado para os combo points. E os pontos de combo aqui, para o Renegado, é uma daquelas passivas lá. E a parada é que algumas skills, as skills principais, elas vão escalar quanto mais combo points vocês tiverem. O normal, da build normal sem bug, é ter 3. E ela escala com 3 pontos, escala um pouquinho mais. Só que, como está sendo considerado esse recurso máximo combo points, se você tiver uma calça de Tibalt com 20 de recurso máximo, isso aqui vira 23. Então, as skills que escalavam só 3 pontos, elas passam a escalar 23 pontos e elas vão se comportar de maneira diferente em relação a isso. Além disso, se você usar a faquinha de coordenação, você consegue, com uma porradinha básica ou 2 porradinhas básicas no máximo, você já chega no máximo os 23 pontos de combo imediatamente. Então, o segredo é usar a calça de Tibalt, a condenação, e aí você acumula esses 23 pontos com 1 ou 2 ataques básicos e consome com o ataque principal. Acumula de novo com 1 ou 2 ataques básicos, consome com o ataque principal. No caso aqui de tiro penetrante, vocês estão vendo aqui que está escalando ali, ó, 1 ponto, aumenta o dano, aumenta o golpe de sorte. 2 pontos, aumenta mais um pouco o dano. Então, imagina, ó, tem 3 pontos ali, imagina indo para 23. Então, quando você tá com tudo isso equipado e você for lá na sua ficha de personagem, pôr o mouse em cima de tiro penetrante, você vai ver 23 pontos e você vai ver que vai escalar dano de uma maneira absurda. E o seu golpe de sorte também. Isso faz com que o dano dessa habilidade chegue a valores que normalmente não chegava. Tudo isso por conta desse bug que tá rolando com a calça de Tibalt.
No caso de tiro rápido, ela escala um pouquinho diferente. Eu posso até deixar aqui também o link para vocês darem uma olhada para quem se interessar, porque a diferença aqui é que ela vai escalar com os combo points, ela escala o número de flechas que você atira. Então, quando chega lá em 23 combo points, vai atirar um número de flechas muito maior e com um percentual de dano maior por cada flecha também. E é por isso que vocês estão vendo os renegados de tiro rápido matando o boss, matando Lilith, matando Duriel, com uma sequência de flechada só. E ainda no Tier A fica aqui uma menção honrosa, a build de Upheaval, que é a build de revolta. Eu usei essa build até chegar ao level 80, mais ou menos, quando eu tava upando meu bárbaro. Quando chegou no level 80, eu mudei pra martelada, porque a martelada tá um pouco mais forte. Ali do Tier A pro Tier S tem uma diferença pequena ali, mas é uma diferença considerável. Então eu acabei optando por jogar com a martelada, mas ainda fica sendo uma build para quem gosta da jogabilidade da habilidade de revolta, para quem prefere esse golpe em cone em área, que é maior do que o golpe da martelada, ainda fica sendo uma build possível de se fazer ali o abate de Zir. Não é o que eu recomendo para quem está jogando de bárbaro, mas tá aí uma menção honrosa. E chegando aqui no Tier B, a gente chega no triste Necromante, com a build de lança de ossos. Acho que assim, tem 3 builds aí, tem a lança de sangue também, e tem o Infinimist. E o Infinimist dessas 3 é aquela com maior defesa, aquela com maior resistência, que se realmente escalasse o dano dos bichos, eu ia falar melhor ir pro Infinimist, mas como a Blizzard já falou bastante que o que vai mais escalar é o HP dos bichos, a vida dos bichos, a build de lança de ossos é a build de todas elas do Necromante que dá um pouquinho mais de dano. E, portanto, é a build que eu estou recomendando para os necromantes fazerem se você quiser realmente ir para cima desse desafio que vai ser o abate do Zir. E eu sei que a gente já falou do druida, mas eu não podia deixar de comentar, porque eu tenho um druidinha lá de pulverizar, e eu tô deixando ele aqui também como uma menção honrosa, assim como eu fiz com o Bárbaro. Tem aqui uma segunda classe de builds aqui do druida, que são as outras builds mais normais, sem nenhum bug, né? Assim como o Necro, não tem nada de errado com essas builds do Tier B, tá, gente? É que as outras acima, tá tudo bugada, entendeu? Tá tudo... E provavelmente, quando chegar na season que vem, deve ter uma ajustadinha. Acima daqui, tá tudo bugado, e é por isso que as outras estão como Tier A e como Tier S. Essas aqui, elas são builds boas, são builds bem boas, consistentes, mas não tem nada bugado nelas, elas estão totalmente equilibradas, e é por isso que elas estão aqui. E a build de pulverizar se tornou para mim assim uma build que eu tenho certeza que é capaz de fazer o abate do Zir também. Eu já falei para vocês quando eu fiz o meu guia lá de pulverizar que eu realmente acho que para fazer o level 1 eu vou fazer qualquer coisa além disso vai depender do quão bom escalar esse novo glifo, e a gente já teve mais informação sobre isso. Eu acho que ele vai escalar legal, a gente só vai ter que ver se esse dano que eu vou ganhar do glifo vai ser o suficiente para compensar o aumento da vida dos bichos, e isso eu só vou saber jogando, mas eu ainda acho que é uma build muito boa para fazer abate do Zir rápido. E entre as duas, de pulverizar e tornado, as duas têm mais ou menos o mesmo nível, com aquela mesma diferença que eu falei no começo entre o Bárbaro e o Mago. O tornado, ele tem números menores, mas é uma parada mais consistente, você tá sempre vendo aqui da mesma quantidade de número, assim como a build de lança de ossos do Necro também. Você tá lá na casa do 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, mas com consistência você vai vendo aqueles números. O pulverizar, você tem ele um pouco mais inconsistente, porque você tem aqueles danos de 25 milhões, e aí você tem uns daninho meio merdola. Aí você tem mais um pico de 25 milhões, daninho meio merdola. Mas, para fazer speed farm, e aqui como a gente vai lutar contra o relógio, talvez seja a build, dentre essas duas, tá? A build que realmente faça a dungeon do abate de Zir um pouco melhor. E eu deixei aí, para quem ainda não viu, o meu guia da build de pulverizar. Tô deixando o link aí embaixo para vocês na descrição, beleza? Então, concluindo, se eu tivesse que fazer um top 5 aqui, um top 5, eu diria que vai ser o Mago de Bola de Eletricidade em primeiro, vai ser o Bárbaro de Martelada em segundo, esse Druida novo de Garra Venenosa, não sei quanta gente já tá jogando com essa build, porque eu acho que era uma build que estava totalmente esquecida e apareceu agora, então acho que não tem muita gente ainda que adotou essa nova build, mas ela, numa tier list, ela ficaria ali em terceiro lugar.
E aí vem o Renegado com ou tiro penetrante ou tiro rápido, dependendo se você está fazendo em grupo ou sozinho. E aí, na sequência, vem o Necro de lança de ossos. Essa, pra mim, são as 5 melhores builds aí. Uma de cada classe pra vocês jogarem, abusarem, se divertirem no abate de Zir. E eu deixei só o Pulverizar ali como uma menção honrosa em 6º lugar, pra quem realmente não quer jogar com essa Garra Venenosa aí e gosta da jogabilidade do Pulverizar. Fica aí o Druidinha de Pulverizar. Se você não desconsiderar a Garra Venenosa, o Druida fica em último lugar, mas ainda é uma build bem divertida. E dia 5 chegando, você volta aqui e comenta aí o que você tá achando do abate de Zir, porque com certeza vai ser massacre total. Massacre total. Vamos matar um monte de vampirinho lá dentro. E, puta, tô bem animado, bem ansioso por esse novo evento. Acho que vai ser um desafio legal. Eu espero que eles mantenham. A minha expectativa é que seja muito bom e eu espero que eles mantenham para as próximas temporadas. Talvez não exatamente igual dessa maneira, com pequenas modificações, mas eu acho que é muito bem-vindo esse tipo de atividade para o endgame do Diablo 4. E se você curtiu, novamente, se inscreve aí para continuar recebendo as notificações dos meus vídeos e dá aquela curtida, comenta aí embaixo o que você achou dessa tier list, se você concorda, discorda, sempre com educação, por favor. E é isso, gente. Valeu, vamos pro abate do Zir. Falou!